Olá, pessoal. Dando continuidade à resolução dos exemplos da parte de medidas de tendência central, né? Nós vimos o exemplo 1, exemplo 1, e o exemplo 2, ok? O exemplo 1 e o exemplo 2 têm duas características que a gente precisa ter cuidado, né? Ter uma certa atenção ao avaliá-los, né? O exemplo 1 nos fala sobre carregamento de baterias automotivas em horas. Essas baterias, para nós, elas são dados brutos. O que são dados brutos? São dados que são coletados, né? Um a um. Então, no exemplo 1, é criada uma tabela no qual se tem duração de horas para cada uma das baterias que foram carregadas, né? As horas, elas podem variar ou não, né? Para cada bateria, ok? Então, dessa forma, nós temos, né, aquela tabela que foi nos dada no exemplo 1. Eu tenho apenas os tempos das 15 baterias que foram avaliadas. Então, nós temos os dados brutos. Na segunda tabela, né, no segundo exemplo, com relação às telas de computador, então, no primeiro, nós temos aqui a carga de baterias. É a nossa variável que está sendo estudada e a unidade é horas. Tá? Ok? No segundo exemplo, nós temos já os dados agrupados, né? Pelo tamanho das telas de computador, né? Então, nós temos dados agrupados. Eu vi lá quantas telas, né? Quantos monitores eu tenho com 15 polegadas, contei quantos monitores eu tenho com 19 polegadas e assim sucessivamente. Então, a minha variável em estudo são o tamanho das telas, né? Tamanho dos, vou colocar assim, tamanho dos monitores. Isso aí é dado, né, em polegadas, tá? Então, vejam, né, nesse primeiro exemplo, eu podia ter pego esses dados brutos e agrupados. Só que eu não fiz isso, né? Eu não agrupei. Eu coloquei eles lá na tabela, um a um, conforme eu fui vendo a carga, né, de cada bateria. Esse daqui não, eles já foram agrupados, né? Os tamanhos dos monitores foram agrupados.
No terceiro exemplo, que está, exemplo 3, que está na página 256, né, do livro de Estatística Aplicada à Informática e as suas novas tecnologias, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma tabela, que eu vou colocar aqui essa tabela, tá a tabela, tá? Então, eu vou ter essa tabela aqui, esse é o exemplo 3, com dados, tá? Eu tenho dados aqui, preços de vendas de monitores, né? Em reais, monitores de PC, tá? Então, eu tenho essa classificação aqui, isso aqui é muito dado em sites, quando a gente vai fazer compras, né? Faixa de preço, porque aí você já avalia até o valor em reais que você possa comprar, para ver quais são os monitores, marcas, né? Tamanhos, etc. Então, aqui eu tenho os dados, né? Os meus dados. Quais são os meus dados? A minha informação. Preços de venda, preço, a unidade em reais, preços de venda de monitores, né? Eles já estão agrupados por que a gente chama de intervalos de classe. Intervalos de classe aqui significando, né, faixa de preços. Então, eu tenho entre 600 e R$ 1.200 eu tenho apenas uma peça. Entre 1.200 e 1.800 eu tenho 4 peças. 1.800 e 2.400, 10 peças, 2.400, R$ 3.000. Eu tenho 4 peças, de 3.000 a 3.600 eu tenho apenas uma peça. Então, no meu estoque, né, eu tenho um total de 20 peças. Se eu somar quantas peças de cada faixa de preço eu tenho, ok? Então, nós vimos que os dados podem ser brutos, né? Quando você pega um a um, quando você obtém um a um, né? Os dados, eles podem passar de brutos para dados agrupados, né? Quando eu tenho, como aqui nesse exemplo, tamanho de monitores e a quantidade para cada tamanho. E aqui eu já faço um outro agrupamento, né? Que é um agrupamento por intervalo de classe, né? Deixa eu ajeitar aqui que está errado. Agrupados, tá? Por intervalo de classe. Aqui eu já dou faixas, né? De preços e digo quantas peças tem no meu estoque, vamos supor, ok? Então, vamos lá. Se eu pegar esse exemplo, mesmo exemplo, vou trazer para cá, né?
Vou fixar esse meu exemplo aqui para ele não correr. Tá? Então, eu quero calcular, né, que as medidas de tendência central. Quais são as medidas de tendência central? Seriam a média. Se eu colocar o X como meu preço de venda, a mediana, que é o segundo quartil, e a moda, que é o valor que mais repete, tá? Então, o que eu tenho? Para calcular a média, eu preciso saber, né, do preço unitário, né? Só que aqui eu não tenho o preço unitário para cada uma dessas peças. O que eu tenho aqui são intervalos de preço. Então, como é que eu faço, né, para obter o preço unitário? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu desbloquear aqui para chegar mais para cá, né? Para a gente poder. Deixa eu diminuir um pouco também. A gente consegue ver, né? Porque eu vou fazer outros cálculos, tá? Então, eu tenho aqui a minha variável x, a minha variável x, que é o preço de venda para cada monitor, tá? Então, aqui, como eu estava dizendo, eu não tenho o preço, né? Eu tenho uma faixa, um intervalo de preço para cada um desses monitores, né? Como eu estou trabalhando com dados agrupados por intervalo de classe, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que calcular, né, o preço médio, primeiro, deixa eu travar isso aqui, eu vou ter que calcular o preço médio, né, de cada peça dessas, tá? Então, aqui eu teria, né, para cada X desses, eu tenho que ver qual é a média de cada intervalo de classe. Ora, como é que eu faço isso? A forma mais fácil que eu acho de fazer isso, né, cálculo dessa média, eu vejo qual é o meio do intervalo de classe, né? Então, o meio do intervalo de classe é 600, né? Divido por 2, 300, né? E somo mais o limite inferior. Então, aqui eu vou ter 900, 1.500, 2.100, 2.700 e 3.300. Deixa eu só refazer aqui para a gente, ficando a letra muito grande, para a gente ter um para cada linha, tá? Então vamos lá. O que eu faço? Seria a média desse intervalo de classe. 1.800, né? Soma, divide por 2. 1.800 por 2, né? 78, 1.800 por 2. Feita a média, né? Então, eu tenho 300 aqui, então vamos ter 900
esse intervalo aqui, ó, tem 600, né? Dividido por 2, o ponto médio vai estar aqui, como se fosse o ponto médio, tá? Então, 900, 1.500, 2.100, 2.700 e 3.300. Tá? Deixa eu ver se eu consigo organizar isso aqui, colocar isso aqui de uma forma maior. Tá? Aqui no total, né? Eu teria, total, não teria mais nada, né? Última linha. E aí, para eu fazer o cálculo da média, eu teria o quê? Eu teria que multiplicar, como se fosse o valor de cada peça, do primeiro intervalo de classe, pelo número de peças, e ir fazendo assim sucessivamente. Então, eu teria 900, né, vezes 1, mais 1.500, vezes 4, mais 2.100, vezes 10, mais 2.700, vezes 4, mais 3.300, vezes 1. Dividido por quanto? Dividido por 20. Aqui, normalmente, a gente faz uma outra coluna, eu vou mostrar isso para vocês no Excel, que seria, né, a quantidade de peças vezes peças. Isso aqui é o que é? É a frequência, né? Frequência absoluta. Frequência absoluta é o número de peças para cada intervalo desses aqui, né? De preços, tá bom? E aí a gente obtém, né, o valor de... Aqui eu teria esse produto 42.000 dividido por 20, onde x é igual a 2.100 reais, ok? Gente, eu vou dar uma paradinha por aqui e depois eu volto fazendo esse trabalho no Excel, ok? Então, vou finalizando aqui esse exemplo e a gente volta no próximo vídeo. Até lá!